Olá, sou Liliana Clavijo, da Universidade do Vale, em Cali, Colômbia. E eu sou Felipe Hernandes, do Departamento de Arquitetura da Universidade de Cambridge. Apresentaremos o nosso artigo intitulado Construções Coletivas, Arte Descolonizadora e Espaço Público em Cali, Colômbia, para a sessão de Ativismo e Prática Coletiva de World Views. Na quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, um grupo de indígenas Misaki, do sudoeste da Colômbia, derrubou a estátua de Sebastián de Belalcázar, um conquistador espanhol responsável pela fundação de Cali em 1536. A estátua foi feita em 1937 por Victorio Macho, um escultor espanhol que viveu brevemente na Colômbia durante a ditadura de Franco e encontrou trabalho nas Américas por ser europeu. Macho era homem, branco, espanhol e um artista com formação formal que recebeu essa encomenda para fazer a estátua comemorativa de um grupo de líderes sociais, empresários brancos, mestiços e economicamente abastados, que queriam consolidar o seu status social, associando-se aos conquistadores espanhóis e com a sua cultura. A deposição da estátua foi um ato simbólico significativo, com o objetivo de trazer a consciência para uma série de questões importantes. Em primeiro lugar, o fato de que a conquista, ou do que foi conquistado, precisa ser visto não mais como um momento harmonioso de encontro e avanço cultural, mas sim como um ato violento e brutal. Além disso, a fundação das cidades no século XVI converteu as populações indígenas da Colômbia, ex-proprietários e residentes da terra, em minoria pagã e até mesmo selvagens, que são os motivos pelos quais eles continuam a ser discriminados até hoje. A estátua ficava sobre um pedestal, e o terraço ao redor oferece uma plataforma de observação, que continua sendo uma das imagens mais representativas da cidade. No entanto, vale ressaltar que a estátua está localizada em uma das áreas mais ricas de Cali, conforme vemos no mapa elaborado por Ângela Franco, da Universidade do Vale. O bairro é um dos 3 mais caros de Cali, e é um bairro principalmente residencial. Isso é importante porque, como tal, já exclui, assim, as minorias raciais e os pobres, que sofreram múltiplas formas de exploração e abuso desde os tempos coloniais. Os conquistadores espanhóis viam os indígenas como pagãos e selvagens que precisavam ser cultivados. Os moradores locais que se identificaram com o conquistador descreveram a deposição dessa estátua como um ato de vandalismo, como uma afronta à sua autoridade social. Paradoxal. A resposta, tanto do governo quanto das elites, foi mais violenta do que a mera profanação dessa estátua. O governo central respondeu, posicionando tanques nas ruas de Cali e Bogotá, bem como helicópteros para perseguir os manifestantes em Cali, em um dos bairros mais ricos da cidade. Civis tomaram as ruas e atiraram nos manifestantes com armas de fogo. Outros residentes abastados
atropelaram indígenas com seus carros. Como tal, o governo e as elites políticas sociais, que têm uma grande intersecção, enfatizaram amplamente a natureza fortuita dos atos praticados pelos manifestantes, mas se recusam a se envolver com a causa fundamental da manifestação: desigualdade sustentada, injustiça e discriminação. Recusam a se envolverem com as causas da greve e a considerar a violência histórica contra a qual os manifestantes querem se manifestar e mudar. Como explicou certa vez o influente sociólogo Paulo Freire, e aqui abro aspas, as elites dominantes consideram a solução como sendo mais dominação e repressão, feita em nome da liberdade, da ordem e da paz social. Essa é a base das elites. Assim, podem condenar, logicamente do seu ponto de vista, a violência de uma greve dos trabalhadores e podem apelar ao Estado, no mesmo fôlego, para utilizar a violência para acabar com a greve. Fecho aspas. Na Colômbia, no entanto, os líderes não convocaram o Estado a exercer violência sobre os manifestantes, mas também tomaram as medidas em suas próprias mãos, de maneira brutal, para acabar com a manifestação, matando os manifestantes e desumanizando os indígenas, negros e pobres, continuando assim a exacerbação da violência colonial. A greve nacional na Colômbia proporcionou um espaço para o surgimento de vozes que raramente eram ouvidas, ou, pelo menos, não num volume tão alto. Isso deu visibilidade dramática às condições sustentadas de exclusão e exploração socioeconômica sofridas pelas minorias étnico-raciais e pelos pobres na Colômbia durante a greve. Esses grupos desenvolveram agendas complexas e convincentes para enfrentar a violência colonial e reescrever uma história que os tornou periféricos à política, cultura e economia do país. Em suas próprias palavras, nosotros, autoridades indígenas de Sac-Conacha, en el ejercicio de nuestra autoridad, autonomía, autodeterminación, obedeciendo el mandato colectivo de nuestros antepasados, nos permitimos informar que tenemos una responsabilidad ancestral de limpiar y procurar la sanación de todas aquellas heridas coloniales. Esto es un imperativo en este momento histórico que se pretende construir con la fuerza de la gente y un poder popular colectivo. Declaramos que la historia es un dispositivo de poder, contada desde la voz de los opresores. Por tal razón, nos hemos visto abocados a organizar nuestra acción política ancestral respecto a reconfigurar el pasado colonial que refleja ideologías, prácticas y acciones que buscan aniquilar lo diverso, los que opinan diferente y los que disienten. Esta es la política paramilitar y parapolicial que levanta sus armas contra el pueblo y hoy dejan asesinados y desaparecidos. Aunque los académicos y los conocedores de la historia oficial afirman con vehemencia que la historia no puede cambiar, nosotros y nosotras creemos que lo que tenemos todo por reescribir desde las narrativas que han visto invisibilizadas y oprimidas. junto com este tipo de declaração pública, os MISAC também realizaram atos simbólicos, como apagar os nomes dos conquistadores espanhóis e renomear espaços urbanos como praças, ruas, utilizando assim nomes indígenas. Vamos agora chamar atenção para um evento paralelo: a construção de um monumento alternativo em uma área carente e enormemente diversa da cidade. O local está localizado na parte sudeste de Cali, especificamente em um entroncamento de rua movimentado, conhecido como Puerto Rellena. Rellena é o nome de um prato típico,
uma espécie de morcela que é grelhada na beira da estrada por moradores locais para motoristas de toda a cidade que param para degustar porções desse prato na beira da estrada. Assim, pode-se argumentar que Puerto Regena é mais um ponto de encontro do que Belalcázar, que fica em um bairro mais homogêneo. Embora Puerto Regena esteja em uma parte plana da cidade e, portanto, não possa ser vista de longe, mais pessoas visitam esse cruzamento diariamente do que no outro espaço mencionado. Como a escultura foi concluída, o entroncamento recebeu o nome de Puerto Resistência. Os manifestantes ergueram um novo monumento em Puerto Resistência entre 26 de maio e 13 de junho de 2021. A escultura foi produzida coletivamente, lembrando uma mão que segura a palavra resistir, razão pela qual ficou conhecida como o Monumento à Resistência. Ao contrário de Belalcázar, uma estátua patrocinada pelo Estado, concebida por um único escultor europeu, formalmente treinado, o novo monumento foi coproduzido por artistas anônimos, engenheiros, construtores voluntários, com doações em espécie do público em geral. Doações que vieram de todo o país, não somente de Cali. O Monumento à Resistência representa as histórias não escritas dos povos indígenas e as histórias da escravidão, tão fortemente ligadas ao Vale do Cauca, uma região cuja riqueza vem do cultivo da cana-de-açúcar desde o século XVI. O vídeo mostra o grande número de artistas que foram convidados a participar na construção da escultura, bem como os diferentes estilos e suportes que são utilizados para decorar a mão do monumento. Havia artistas formados, havia grafiteiros, homens e mulheres de todas as idades que participaram da construção dessa mão. Essa mão que hoje está no meio de Puerto Resistência. O monumento homenageia líderes de comunidades minoritárias que morreram defendendo sua causa. Ele também reproduz imagens indígenas, imagens africanas e imagens populares em combinações coloridas. Animais chamam a atenção para a importância das agendas ambientais para os povos indígenas. Vemos uma mulher na base da escultura que representa o coletivismo e o papel das mulheres na sociedade. Na verdade, a imagem principal no centro desse braço é a de uma mulher, conhecida como La Mamita, ou a Pequena Mãe, que vigia e protege todas as pessoas, enquanto os olhos de uma pantera e de uma águia, simbolizando a natureza, cuidam dela. Há também rostos de manifestantes que foram presos, alguns torturados pela polícia e mulheres que foram estupradas por policiais. Na parte inferior da escultura, há uma enorme placa que diz: "Aqui corrió el ESMAD, porque el pueblo se armó de valor." ESMAD significa Esquadrão Móvel Anti-Perturbação. Esse é o ramo da polícia encarregado de conter o protesto, que tem sido acusado de brutalidade policial, racismo e outras formas de discriminação. A elite mestiça branca de Cali condenou Missaques por profanarem a imagem do fundador como um ato de vandalismo e expressou sua rejeição ao novo monumento, exigindo sua demolição. Embora o governo local tenha recusado o pedido, esse conflito revela a prevalência das estruturas coloniais na sociedade de hoje, um desejo de oprimir as minorias e silenciar suas vozes por todos os meios necessários, em vez de abordar as disparidades que estão no centro do protesto.
Afirmamos que a violência atribuída aos indígenas Misak é uma expressão de indignação por parte da elite mestiça branca dominante, que vê sua autoridade degradada e sua posição socio-histórica ameaçada. Como resultado, eles buscam reafirmar sua posição dominante por meio da violência contra os próprios povos indígenas, bem como pela destruição do recém-erguido símbolo de resistência contra a opressão. Queremos apresentar a noção de que tanto a queda da estátua de Belalcázar quanto a construção de uma escultura construída coletivamente de 10 metros de altura representam o surgimento de uma prática revolucionária coletiva no melhor espírito da prática descolonial. A ideia de que um monumento construído para celebrar a fundação da cidade por um conquistador europeu, na verdade, uma estátua projetada por um único homem branco e um artista tradicionalmente treinado, foi substituída por uma escultura construída coletivamente que não se encaixa perfeitamente dentro dos parâmetros acadêmicos de julgamento artístico. Isso serve como um precedente fundamental para revisar os termos em que abordamos a arte, a arquitetura e a prática urbana na Colômbia. Na verdade, levanta questões sobre o artista ou o arquiteto como produtores de arte e arquitetura, propondo a possibilidade de pensar comunidades inteiras como criadoras de obras de arte que, assim, ressignificam o espaço urbano na cidade pós-colonial colombiana. Muito obrigado. Obrigada.